também nos acompanham pela internet, que o Senhor Jesus esteja entre nós. Eu quero convidá-los para que antes de começarmos o nosso momento de louvor, aqueles que puderem, que fiquem ajoelhados para que possamos fazer uma oração. Bondoso Deus, misericordioso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe mais uma vez até a tua casa em tão boas condições. Nós estamos na tua presença não porque haja merecimento em nós, mas pelos méritos do Senhor Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito para que haja uma obra genuína na vida de cada um de nós. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Esse fim de semana tem sido um fim de semana muito especial para nós, para aqueles também que têm nos acompanhado pela internet. Mas nós temos conversado e temos chegado à conclusão de que essas mensagens tão especiais, elas são um pontapé inicial, elas são um ponto de partida para que você pesquise por conta própria, para que você tenha em seus momentos de intimidade com Deus mais estudo da palavra, mais estudo do Espírito de profecia, para que a luz que Deus lhe enviar, ela possa ser cada vez mais forte, mais poderosa e que você possa crescer cada vez mais. Esse é o nosso desejo. Eu convido você a abrir os inários. Nós vamos cantar o hino O Deus Eterno Reina, é o número 3 do Inário Adventista. O Deus Eterno Reina, é o número 3 do Inário Adventista. Amém? Eu vou ler um texto que é bastante conhecido de todos nós, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o verso 18. O texto diz o seguinte: Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve,
Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Que promessa maravilhosa. Tendo isso em mente, nós cantaremos o hino Alvo Mais Que a Neve, é o número 205 do Inário Adventista. Alvo Mais Que a Neve, 205. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. Pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Teu sangue nos torna Senhor. Mais forte. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Agora nós iremos cantar o hino que tem sido o hino tema deste fim de semana, Poder, Perdão, Poder e Paz, é o número 210 do nosso inário. Eu peço à congregação que fique em pé, para que juntos cantemos esse hino, Perdão, Poder e Paz, 210 do Inário Adventista. Se nós quisermos gozo ter, busquemo-no de Deus, colhendo as bênçãos com prazer que seu amor nos deu. A perder
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu os convido novamente para que fiquem ajoelhados, para que possamos orar. Senhor, muitas vezes temos aberto os nossos inários, temos cantado sobre verdades tão importantes como essa que acabamos de cantar, que o Espírito em mim, fazendo com que Cristo viva em mim, pode me dar uma nova vida, pode me fazer divisar uma nova realidade. Senhor, que isso seja verdade em nossa vida. Nós temos aprendido tanto nesse fim de semana, um evangelho, uma justiça de Cristo na prática, nas mínimas coisas, com os nossos amados, com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com aquele que nos persegue. Senhor, nos ajuda a sermos semelhantes ao Senhor Jesus. O caráter de Deus foi colocado em xeque no céu, quando Lúcifer o acusou de ser um tirano. E nós sabemos, Pai, que acima até mesmo da nossa salvação, o caráter de Deus precisa de ser vindicado. E nós, como teus filhos, nós temos um papel nesta obra. Nós temos um papel nesse grande conflito. Nos ajuda a entendermos qual é o nosso papel. Nos ajuda a sermos co-obreiros na tua obra. Abençoa, Pai, unge com o teu Santo Espírito mais uma vez a tua serva, a Caroline, que ela seja poderosamente utilizada por ti. Obrigado mais uma vez pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar mais uma vez a Caroline. Ela encerra hoje esse fim de semana tão produtivo, tão especial para nós. Nós verdadeiramente esperamos que essa não seja a última vez que iremos nos ver e que iremos te ouvir aqui. Esperamos ter você, Humberto, as crianças mais vezes. Foi muito bom ter vocês aqui e aprendemos muito e creio que hoje também aprenderemos mais ainda. Que Deus te use mais uma vez. Amém, louvado seja Deus. E eu só posso agradecer pelo convite, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a vocês por ter nos recebido, a nossa família toda tão bem. E eu dou glórias ao nome de Deus. Nós ontem conversamos que hoje nós vamos falar sobre o escape. E antes eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre a nossa luta. Porque talvez você percebeu, ouvindo essas mensagens, que luta. Que luta. E às vezes a gente pensa, luta contra o quê? Luta contra o pecado, luta contra o eu. Mas eu queria apontar para uma luta que faz muito mais sentido e tem muito mais poder. A nossa luta, irmãos, é em permanecer em Cristo, com Cristo, perto de Jesus, segurando a sua mão e não soltar. Essa é a nossa grande luta, permanecer conectado a Cristo, para que o Espírito Santo habite em nós. Essa é a nossa grande luta. Eu queria só contar um pouquinho da nossa história, porque quando a gente se voltou para Cristo, quantos anos, amor, atrás? 2016? Quando nós nos voltamos para Cristo, eu queria dizer que Cristo mexeu em 3 coisas, 3 áreas da nossa vida, quase que imediatamente e quase que simultaneamente também. Porque antes da gente falar do escape, eu queria falar de coisas que podem neutralizar o poder do Espírito, que podem atrapalhar o poder de Deus em nós. E Deus mexeu em 3 áreas da nossa vida: TV, música e alimentação. Foi quase que imediatamente, quando nós começamos a nos voltar para Ele, quando eu li o livro Anunciando o Alto Clamor, que na época só tinha em inglês, e pela graça de Deus,
foi traduzido para o português. Deus mexeu nessas áreas, irmãos. E nós começamos a descobrir, e ler, e estudar. Cada dia que meu esposo entrava em casa, eu e meu filho tínhamos tomado uma decisão em relação à alimentação. O Giovanni chegava para ele: papai, a partir de hoje a gente não come mais carne. Ele levava um susto. E assim foi com várias mudanças na nossa vida. O meu esposo, ele ficava um pouco mais resistente, mas ele também se rendia a Deus. Glórias a Deus. Televisão, jogos, filmes, seriados. Nós assistíamos, éramos viciados nisso. Se a gente conta isso para as pessoas não acreditam, né? Eu era viciada em jogos. E seriados, assistia todos. Irmãos, como que Deus faz? Num dia tinha tanto valor para mim, e de repente não tinha mais, perdeu completamente o brilho, acabou aquela atração. Como que Deus faz isso, irmãos? Milagre, milagre. E meu filho, quando descobria todas as coisas, nós nunca forçamos nada. Nós sabemos que tem que ser uma decisão pessoal, é de cada um. E ele, mesmo uma criança com 6 anos, o Espírito de Deus trabalha nas crianças. E as crianças respondem muito mais rápido do que nós. E ele foi tomando as decisões dele também, dos filmes, dos jogos. Ele jogou os jogos dele dentro do lixo. Irmãos, enquanto eu estava na minha mente em luta com o Senhor, em relação aos jogos, e eu sabia, me voltando para Deus, voltando do mundo, e eu sabia que era a voz do Espírito Santo. E eu pensei assim: eu não acredito que eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo agora, nesse momento, e eu vou rejeitar. E meu filho se aproximou de mim exatamente nesse momento, com os olhos cheios de lágrima, e ele disse para mim: mamãe, eu não quero nunca mais jogar os meus jogos. E jogou tudo no lixo. O que vocês acham que aconteceu comigo? Joguei tudo no lixo também. É um milagre do Senhor. Músicas. Nós ouvíamos músicas, depois a gente vai filtrando e a gente vai ouvindo só as músicas gospel. Depois a gente vai filtrando, a gente vai entendendo um pouco melhor, mas eu queria fazer um apelo. Vocês conhecem a série O Dilema da Distração? Quem não conhece, procure O Dilema da Distração. É uma série sobre música. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente nós vamos falar sobre o escape, e uma das formas que a gente encontra poder é cantando hinos. Tem muito poder cantar hinos, mas não todo tipo de hino. Tem hino que não vai te dar nenhum poder. E nessa série explica por que certos tipos de música, mesmo as músicas às vezes que nós costumamos ouvir, pode não estar oferecendo nenhum poder para você. Assistam O Dilema da Distração. A alimentação, a gente entendeu que era abstinência de tudo que podia comprometer a nossa capacidade de raciocínio. Tudo que podia nos afastar de Deus. Tudo que podia prejudicar a nossa mente. Porque a gente entende que o Espírito Santo fala conosco através da nossa mente. É o centro de comando. Então, tudo que possa transformar nossa mente em uma mente... Eu vi que vocês vão ter uma programação, mente sã, corpo são. Que bênção! A gente viu aqui a imagem da videira e a gente sabe que os galinhos, eles não podem impedir que a seiva corra através deles, mas nós podemos. E essas coisas podem impedir, neutralizar a ação do Espírito Santo. A gente pode fechar essa válvula e o Espírito Santo pode parar de habitar em nós. É aí que entra as reformas, as mudanças na vida da gente. É para nos colocar em terreno vantajoso diante de Deus. É para cooperar com Deus. Mas nós vamos entrar na mensagem em si, o escape. E eu gostaria de começar lendo uma promessa muito poderosa que todos nós conhecemos.
Passou, aí. Vocês conhecem? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não é uma promessa maravilhosa? Claro que é uma promessa maravilhosa. Mas você sabe que a gente pode ler isso e pode ser que a gente não esteja obtendo nenhum poder dessa promessa? Porque muitos, primeiro, neutralizam o poder de Deus através dos maus hábitos na vida, através das músicas, da alimentação, as distrações. Outras não entendem como que o Evangelho funciona, como que funciona a salvação, a obra de salvação. Muitos não entendem. Olha só o que diz esse texto. O que aconteceu? Pode voltar no terceiro slide, por favor. Isso mesmo. Precisamos ser esclarecidos acerca do plano da salvação. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto. Olha que dados, estatística, nenhum em 100. Bom, falando sobre a tentação, voltando a falar sobre a tentação. A gente leu que antes com a tentação dará também o escape. E esse texto também é importante, olha. Nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Então, veja, aqui no lugar santo, aqui, ó, a gente viu o caminho da salvação, e a pessoa entra aqui no ministério em santidade diante do Senhor. E aqui está o crente, olha, Cristo em mim. Ali nada pode tocá-lo, exceto pela permissão do Senhor. Ele pesa, ele mede tudo que chega, cada prova. E aqui, a pessoa fria e morna. Aqui, irmãos, essa pessoa pode ter todo tipo de problemas e provações. Por quê? Porque ela não está na fortaleza de Deus. Aonde é a fortaleza de Deus? O santuário. A vida com Cristo. Essa é a nossa fortaleza. Não é Cristo que é o nosso refúgio e fortaleza? Se nós estamos lá fora, olha, frio ou morno, é a mesma coisa de não dar o direito de Deus controlar a nossa vida, de Deus ser o nosso protetor. Não entramos em seu santuário. Então, ele não tem o direito de controlar as forças do mal como ele gostaria de controlar, como ele poderia controlar. É uma questão de território. Pode passar para mim, não está passando. Deus considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Se a alma é dominada, se a pessoa é sobrepujada, isso não pode ser nunca atribuído a Deus. Mas o tentado não estava vigilante e em oração, e não se apoderou pela fé das providências que Deus abundantemente acumulara para ele. Cristo jamais faltou a um crente em sua hora de combate. O crente precisa reivindicar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor. Se a gente não toma o escape que o Senhor providencia para nós, porque Deus disse que em cada tentação vem também o escape, então nós tomamos o caminho, nós seguimos o nosso próprio caminho que Deus pode fazer por nós. Ele providenciou o escape. E o que é o meio de escape? Quais são essas providências que Deus reservou para aquele que nele crê e não precise cair? Quando eu entendi, irmãos, essa grande realidade que Deus podia mesmo me guardar de cair, eu passei a clamar ao Senhor. Dia e noite, eu lembro que eu acordava muitas vezes à noite, eu creio que meu anjo me acordou muitas vezes à noite, para eu clamar a Deus e implorar. Eu pedia, Senhor, que meus pensamentos sejam de acordo com a Tua vontade, que o meu falar, e eu ficava assim, Senhor, imagine o dia que meus pensamentos e o que eu falar, tudo que eu fizer seja de acordo com a Tua vontade. É isso que eu quero.
E eu passei a clamar. Era o desejo do meu coração ser controlada pelo Espírito Santo. O desejo da minha vida, eu orava ao Senhor, Senhor, coloque inimizade no meu coração contra as coisas que não te pertencem. Tira de mim o que não te pertence. Coisas que eu nem sei. Arranca da minha vida. E eu clamava, eu morria de medo, irmãos, de voltar a ser o que eu era antes. Eu não queria jamais voltar a ser o que eu era antes. E essa era a minha angústia, logo que eu me voltei ao Senhor. Eu não queria ser o que eu era antes. Deus tem feito muitos milagres na minha mente, no meu coração, no meu esposo, na minha família, e muitos outros ainda eu sei que Ele fará. Mas ainda eu não entendia como cooperar com Deus. E algumas pessoas, sabe, sempre vêm falar comigo quando ouvem essa mensagem e dizem, a minha vida mudou. Elas percebem, os filhos da Margaret Davis, quando eles entenderam essa mensagem, a menor, ela saiu pela casa cantando, o papai está diferente, alguma coisa aconteceu com o papai. Imediatamente eles perceberam uma mudança. Na primeira palestra, eu acredito que eu disse que uma irmã me contou, irmã, está diferente, está diferente. Ela foi gritar com o filho e alguma coisa tapou a boca dela. Tapou. Outro dia eu estava fazendo a minha filha dormir, ela estava muito aborrecida. Ela usava chupeta. E naquela noite a gente resolveu tirar. E ela estava muito irritada, muito aborrecida, e ela chorava muito. E ela ficou chorando e gritando e fazendo um escândalo. E chorava, e eu lá no quarto com ela, o meu esposo e o Giovanni fora do quarto. Ela fez um escândalo muito grande por muito tempo. Eu não sei se foi menos de 1 hora, mas foi próximo. Irmãos, eu senti imediatamente uma tentação em ebulição dentro de mim, de perder a paciência com ela. Diz o espírito de profecia no grande conflito, o cristão sentirá as insinuações do pecado. Isso se chama tentação. Mas no exato momento em que eu senti esses clamores e essas insinuações, o Espírito Santo me fez lembrar, você é cristã, mansa e humilde como Jesus. Eu me lembrei disso, eu sei que o Espírito Santo que trouxe isso à minha mente. E eu comecei a orar, Senhor, por favor, tem que haver diferença. Habita em mim agora. Por favor. E então me veio, vou cantar. E eu comecei a cantar, com uma voz suave, e eu permaneci cantando, até minha filha dormir. Aí eu saí do quarto, o Giovanni veio imediatamente perto de mim, meu filho, e ele disse assim, mamãe, que é isso? Que menina! E eu tive vontade de entrar lá e dar um chacoalhão nela, ele falou para mim. E daí ele perguntou para mim, você ficou irritada com ela? E aí eu fui conversar com meu filho. Eu falei, filho, não. Nem um pouco. Nenhuma impaciência, nenhuma irritação. Irmãos, a vitória foi ganha aqui dentro. Dentro da gente a vitória ganha. O escape vem, o Espírito Santo fala na nossa mente. Sempre há como tomar uma decisão. Sempre é em eu me rendo a essa minha vontade de me irritar ou eu me rendo ao Espírito Santo. Eu fiquei, na verdade, triste, porque eu compreendi que minha filha ela tem lições a aprender de domínio próprio, de submissão à vontade dos pais. Então, ao invés de eu ficar irritada e impaciente com ela, eu fiquei triste pela situação. Entende? Porque ela precisa aprender lições. A vitória foi ganha, irmãos. Esse é o escape que Deus oferece. Exatamente no momento em que você for tentado, o Espírito Santo vai falar da sua mente, principalmente depois de uma mensagem assim, como vocês estão ouvindo. Ele vai falar na mente de vocês. E vocês vão poder dizer, está diferente. Está diferente. E, imediatamente, irmãos, submetam-se ao Espírito Santo. Dessa forma, é a mesma coisa que você autorizar o Espírito Santo controlar o seu espírito. E ao invés do seu espírito se manifestar, o Espírito Santo controla você. Ele não terá o direito de outra forma. Você precisa autorizar o Senhor. Se eu ceder, então, ao Senhor, é a mesma coisa que eu dar o direito de que Ele me controle, certo? A escolha é minha.
Eu preciso fazer essa escolha. Eu preciso decidir tomar o caminho do escape que Deus providenciou. Mas veja, quando a gente ora, quando a gente canta, quando a gente fala a palavra de Deus, isso tem poder, não é nosso poder. Mesmo quando a gente, usa o escape, usar o seu escape, que é o número 6, é no poder de Deus. Antes de eu passar para o próximo texto, eu não sei quantos já ouviram, talvez alguns, mas a Margaret Davis, ela conta uma experiência interessante de um momento do culto. O esposo dela era editor. Então, ele tinha o costume de corrigir as pessoas quando as pessoas falavam alguma coisa. Esse é o hábito da forma do português, como é falado, se está correto. Uma frase, se está montada correta também. E eles estavam lendo um livro sobre a oração. E ela comenta que não era um livro bem editado, mas era um livro muito bom. E sempre que ela estava lendo na hora do culto, e ela até adverte, ela diz assim, é muito fácil que um espírito errado entre dentro do culto. E quem tem o hábito de fazer culto todas as manhãs e todas as noites, sabe que isso é verdade. É fácil de um espírito errado entrar. Alguma impaciência, alguma coisa. Alguém sentou e fez um barulho, alguém demorou para vir, aí já surge um espírito errado. Então, ela estava lendo o livro, e tinha uma frase não bem feita, e o marido corrigiu. E ela disse que durante o dia, se ele corrigisse, ela não se importava, mas na hora do culto, ela ficava muito irritada. Então, o marido dela corrigiu, e ela deu uma resposta para ele. E ela ficou muito triste depois, porque ela tinha entendido o Evangelho, ela tinha clamado a Deus que Deus tomasse posse do espírito dela para que ela não ficasse impaciente mais. E aí ela se ajoelhou depois à noite de novo e ela falou, Senhor, eu não quero mais, como que é? O que é isso, escape? Porque eu não quero mais fazer isso, não importa o que ele faça, eu não quero mais fazer isso. E ela se entregou de novo a Deus, desistiu do direito de ficar irritada e impaciente naquela noite de novo. E ela creu, o Senhor há de fazer isso. No dia seguinte ela levantou, foi para o trabalho, o dia todo não teve nada não se lembra de nada desafiador, mas à noite de novo na hora do culto, lendo o mesmo livro, lendo uma frase não bem feita, o marido corrigiu novamente. Imediatamente veio a tentação de respondê-lo. E imediatamente o Espírito Santo lembrou, você desistiu do seu direito ontem, lembra? E imediatamente também na mente dela ela disse, sim, Senhor. Quando ela fez isso, a boca dela se calou. Ela não respondeu. Ninguém sabia da luta que estava acontecendo aqui. Mas a vitória foi ganha aqui. Ela conta que teve um momento em que ela respondeu o marido e imediatamente ela disse na frente da família toda, me perdoe, eu errei. E a filha dela depois lembra disso e diz assim, foi a primeira vez que nós vimos a mamãe reconhecer a culpa. Olha só. Quando o Espírito Santo fala conosco, às vezes pode ser numa voz suave, pode ser um sussurro. Veja esse texto. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então vem a tentação, e você está ciente e consciente, o Espírito Santo vai lembrar você. Ele vai lembrar você. Não é assim que faz, filho. É desse jeito. Imediatamente, submeta-se ao Espírito Santo. Nesse momento você precisa fazer alguma coisa. Quando você ouve a voz de advertência, concorde com Deus. Diga sim, Senhor. Pergunta, como é que você ouve a suave voz de Deus com a televisão ligada o dia inteiro? Como nós vamos ouvir a voz de Deus se nós comemos demais? Cansa, a gente fica tão cansado, com sono, com preguiça. Se a gente se alimenta errado. E nós temos uma reforma de saúde? Temos luz sobre isso? Que vai tornar a nossa mente mais clara para perceber a voz do Espírito Santo? Você percebe por que Deus deixou tantas orientações sobre a nossa vida?
a forma de nós nos vestirmos para que não seja uma distração para nós. Tudo pensando em nós ouvirmos melhor a voz do Espírito Santo. Tudo pensando na nossa salvação. Tudo, porque nós... De novo aconteceu isso. Eu acho que é o slide 7. Tudo porque nós devemos nos tornar tão sensíveis a influências santas que o mais leve sussurro de Jesus nos mova o coração. Pode passar mais um? A consciência é a voz de Deus, ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Quando você resiste a essa voz, o Espírito de Deus é entristecido. A gente se pergunta o que é o pecado contra o Espírito Santo? É resistir ao sussurro do Espírito dizendo para você, não é assim, filho. O sussurro do Espírito Santo está tentando manter a gente no caminho certo, para a gente não se desviar nem para um lado nem para o outro. E a Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito. Em outro texto, diz, não extingais o Espírito. Os pequeninos ramos que estão na videira não podem evitar da seiva fluir. Mas nós somos agentes morais livres. Sempre que eu e você fechamos essa válvula de comunicação que conecta nós à videira, nós estamos impedindo que o Espírito Santo nos controle. E Deus nos deu liberdade de escolha. A quem você segue? Você vai mostrar a quem você serve? A quem você cede? Quem é que você vai ceder? É o Espírito ou é a si próprio? Quando o Espírito tentar ganhar a sua atenção e tentar sussurrar que você tome o caminho certo, um meio de escape, não extingais o Espírito. Ouça. Ouça essa voz suave. E então você vai fazer o quê? Concorde, diga sim. Sim, Senhor. Por isso que nós precisamos ter consciência do que é pecado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso que nós estamos lendo aqui é o meio de escape. Esse verso é o meio de escape. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo ou inconstantes, purificai os vossos corações. Essa é o meio de escape. Qual é a primeira coisa que está escrita no verso? Sujeitai-vos, pois, a Deus. E depois você saia para resistir o diabo. E ele fugirá de vós. E é exatamente isso que a gente está falando. Quando você ouvir, sujeitai-vos. Diga sim, Senhor. Eu quero a tua vontade. O esforço humano por si mesmo não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age, o homem age. A resistência à tentação, preste atenção nessa frase. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter o poder de Deus. Você precisa se propor a resistir. Como o paralítico, ele precisou se propor a levantar. Ele tinha poder para ficar em pé? Você tem poder para resistir? Mas você precisa se propor a resistir. Você precisa dizer, eu quero, sim, Senhor. Então, primeiro de tudo, você se submete, assim que você é advertido. Cede à voz do Espírito Santo, que acontece aqui. Às vezes, alguém pode te alertar. Às vezes, em casa, eu vejo que está surgindo uma situação e eu alerto o meu filho. Eu falo, filho, cuidado. Vigiai, eu falo para ele. Vigia, filho. Porque às vezes ele pode não se dar conta. Você pode ajudar uns aos outros em casa. O Espírito Santo fala também através das pessoas que convivem com a gente. Quando a gente vê uma situação se formando, em que você vai ficar irritado, a gente percebe, irmãos.
A gente percebe que alguma coisa está acontecendo que vai ser uma tentação para a gente, que uma situação está se formando. Eu percebo isso nos meus filhos. Quando eles começam a acontecer alguma coisa que eu percebo que tem alguma encrenca, alguma coisa, eu já sei que vai dar alguma coisa errada. Precisamos buscar a Deus, nos sujeitar a Deus. Quando você percebe que você está sendo tentado, sujeitai-vos a Deus. E então, depois de se submeter a Deus, você pode sair e enfrentar a situação. Que todo o poder do céu vai estar a seu comando. Vocês se lembram que nós lemos isso ontem? Que todo o poder do céu está ao nosso comando. Ele é capaz de nos guardar de todo tropeço quando nós cooperamos com Ele. Ele é capaz. Clame ao Senhor, alma tentada. Basta lançar-se desamparado, indigno sobre Jesus e invocar-lhe a promessa. Que promessa? Tem um escape. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentação. Antes, com a tentação, dará também o escape. E por que Jesus sabe? Você pode passar, irmão? Por que Jesus sabe, irmãos? Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Deus tem um meio de nos salvar. Irmãos, os mornos não encontram esse meio de escape. Eles não encontraram. Aquele homem, as virgens tolas, aquele homem que entrou nas bodas sem as vestes, eles não encontraram um meio de escape. Deus nunca vai poder nos salvar em pecado. Mas Ele pode imediatamente estender a mão e nos fortalecer, nos dar o escape. Isso Ele pode fazer. Pode passar. Pode voltar. Isso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você se sente fraco? Use essa promessa. Irmãos, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Ele diz, a minha graça te basta. E qual que é a segunda promessa? E a tua força seja como os teus dias. Essa promessa para mim, irmãos, ela é maravilhosa. Todos os dias, quando Deus abre os meus olhos de manhã, eu me lembro dessa promessa. E eu falo, Senhor, o Senhor abriu os meus olhos hoje. Se o Senhor não permitiu que eu morresse essa noite e abriu os meus olhos hoje, é porque o Senhor vai me dar forças para o que tem para hoje. Eu não sei, eu não conheço, é desconhecido para mim esse dia. Mas o Senhor prometeu, e a tua força seja como os teus dias. Ele fez você acordar hoje, é porque Ele vai te dar força hoje. Na verdade, nós temos um dia, nós vivemos um dia de cada vez, nós só temos um dia. E é assim que nós devemos viver, um dia de cada vez para permanecer em Cristo. Nós não temos um amanhã e hoje é o dia da salvação, não é assim que a palavra de Deus diz? Hoje é o dia da salvação. Irmãos, qualquer evangelho que fale para você ir tentando, vai tentando, melhorando com o tempo, não é o poder de Deus. Esse evangelho não fala do poder de Deus. Porque o verdadeiro evangelho é o poder de Deus hoje. Nós somos criacionistas, vocês se lembram disso? E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Ele diz, haja um novo coração. E por que a resposta tem que ser daqui a alguns anos, quem sabe? Por que a resposta tem que ser assim, sim, Senhor, hoje um novo coração, e amanhã um velho? Aí depois de uns 2 dias, o novo. Aí depois o velho. Por que a gente faz isso com a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus tem poder. Ele disse, um novo coração vos dou. Hoje, nós podemos nos submeter completamente a Deus e ser novas criaturas, novo coração, novamente, como a mente de Cristo. Não diz a palavra de Deus isso? Para termos a mente de Cristo? Hoje, Deus pode nos guardar de qualquer tropeço. De cair em tentação, nós temos o hoje. Deus nos deu o dia de hoje e Ele nos concedeu. Se Ele nos deu o dia de hoje, então é porque Ele nos concede o poder para vencer as tentações de hoje. É uma promessa. Você crê? Amém. Você sabe que muitos ficam alarmados,
Porque as pessoas dizem assim, digamos que eu vou viver uns 90 anos, não sei. 90 anos permanecendo em Cristo. 90 anos sem ficar irritada com meu marido. 90 anos sem ficar irritada com os meus filhos. Não, irmãos, hoje. Você não precisa ficar acabrunhado com anos. Hoje. Ele prometeu forças para hoje. Hoje os filhos serem obedientes aos pais. Hoje os pais terem harmonia no lar. Não é assim? Hoje. Pode. Não podemos fazer em poucas horas o trabalho de uma existência. Não necessitamos de olhar para o futuro com ansiedade, pois Deus nos torna possível sermos vencedores cada dia. Não espere até o fim da sua vida, porque você só tem hoje. Nem sabe quanto tempo de vida a gente tem, a gente não sabe. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente sabe que é muito em breve. E hoje, será que você está vencendo ou você está sendo vencido? Porque ou é um ou é outro. Nós sabemos como é que nós somos tentados. Esse verso nos diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. E depois de havendo a concupiscência concebido, aí sim dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmãos, isso é como nós somos tentados. Por aquilo, a minha tentação pode não ser as mesmas suas. Tem muitas pessoas que têm tentações diferentes. Tem gente que é calma, tranquila, nada tira a paciência da pessoa. Mas ela tem, digamos, um hábito assim de mentir. Uma fraqueza. A gente precisa se conhecer. Agora, por que nós somos tentados? Por que Deus permite que a gente seja tentado? Tudo bem, Ele envia o escape, mas por que Ele permite que a gente seja tentado? As tentações serão despejadas sobre nós, pois por elas devemos ser provados durante o nosso tempo de graça na terra. Este é o testar de Deus. Para quê, irmãos? Uma revelação de nosso próprio coração. Não há pecado em ser tentado, mas o pecado ocorre quando cedemos à tentação. Irmãos, isso é tão importante. Que misericórdia de Deus. Ele permite que nós sejamos tentados para a gente conhecer o que vai dentro da gente, o nosso coração. Para a gente entender a necessidade de mudança. Para nos levar a entender a necessidade de vigiar e orar constantemente. Ele disse para a gente vigiar e orar. Mas a gente só vai entender a necessidade de vigiar e orar quando a gente entender a força das tentações. Entender as nossas fraquezas. Aí nós passamos a perceber quão facilmente a gente pode ser levado a caminhar por um lugar errado. A fazer alguma coisa que não era para fazer. Vigiar torna-se necessário e constante. O que a tentação faz é lhe mostrar o que a sua natureza inferior faria se você cedesse à tentação. Se você obedecesse à sua natureza inferior. Mas você não precisa andar de acordo com a sua natureza inferior. Quando as sugestões de sua natureza vierem até você, o que é para fazer? Submeta, sujeitai-vos, pois, a Deus. E Ele terá o direito de usar o poder dEle para controlar a sua natureza inferior. É isso que nós cristãos precisamos entender e aprender. E não, sabe, não importa se pensamentos maus vêm à nossa mente ou sentimentos maus vêm à nossa mente, ruins, que não são bons. Expulse, não pertence, não reconheça como se fosse seu. Fuja disso como se você estivesse fugindo do próprio Satanás. Jesus foi tentado em todos os pontos como nós somos tentados, mas sem pecado. Ele nunca cedeu a qualquer pensamento errado que Satanás pudesse sugerir a ele. E nós lemos que um pensamento impuro, tolerado,
Um desejo pecaminoso acariciado e a pessoa é contaminada e sua integridade comprometida. Então, se um pensamento impuro vem, não é pecado, mas se você tolera, sim. Se um desejo pecaminoso vem, não é pecado, mas se você acaricia, aí sim. É como se você os quisesse, entendeu? Vem, você sabe que não é bom você pensar mal do vizinho. Expulse. Porque se você não expulsar, aí é como se você quisesse para você. Você sabe que é errado, mas você decide manter esses pensamentos e esses sentimentos. Isso torna-se pecado, mesmo que você nunca haja de acordo com o que você pensou. Só pelo fato de permanecer pensando, querer pensar o mal de alguém, de algum irmão, alguma coisa ruim, isso é pecado. Acariciar e não lutar contra, isso torna-se pecado. Veja só, se não quisermos cometer pecado, esse é o nosso desejo? Não cometer pecados, não magoar Jesus. Temos de evitar seu próprio início. Qual que é o início? Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição à razão, à consciência. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido. Como? Para a câmara de oração, seguidores de Cristo. Orai com fé e de todo o coração. Satanás está vigilante para enlaçar-vos os pés. Precisais ter socorro do alto se quereis escapar de seus ardis. Irmãos, e não tente tirar as coisas da sua mente por sua vontade, por seu poder. Coloque na sua mente a fonte de poder. Por isso que a gente diz, hinos, oração, palavra de Deus, memorizem a palavra de Deus. Quando a gente vai em lojas, a gente sabe que tem música o tempo todo, não é? Para alguns isso é uma tentação muito grande. A música mexe com todos. É muito forte, muito poderosa, mas para alguns é uma tentação muito grande. Cante hinos. Cante hinos que tenham a palavra de Deus, principalmente os hinos que tenham a palavra de Deus. Que falem de Jesus. Eu tenho 2 hinos, irmãos, que eu carrego comigo. Eu me lembro de um hino do sábado. És bem-vindo, sempre vem à minha mente. Irmãos, aquela música que está tocando não fica na minha mente. Porque a palavra de Deus tem poder. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, no verso 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pertence-vos, porém, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então, Satanás perde o poder de controlar a mente. Olha só, pode passar, irmão. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus, e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não foi dada para que se permitisse correr desenfreada a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. Pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. É com isso que nós estamos lidando, não é só com pecados externos, é com o coração. Porque o coração é que deve estar puro. O coração deve estar certo. Pensamentos e sentimentos estando certos. Porque perfeição moral é requerido de todos, diz o Espírito de profecia. Ninguém pode entrar no céu com pensamentos e sentimentos maus. Vocês todos têm certeza disso? Ninguém pode entrar no céu pensando mal de alguém ou sentindo o mal de alguém. É nos pensamentos e sentimentos que encontramos quem você é. O que nós chamamos de alguém que não pensa em nada e não sente nada? Deixou de pensar, deixou de sentir. Morta. Né? Morta. Pensamentos e sentimentos é quem você é. É o seu caráter. E é a única coisa que você leva para o céu. Você levará você. Quem você é.
você levará seus pensamentos e sentimentos. Por isso que Deus fala de purificação de coração. É purificação das fontes da alma, é purificação interior. Toda verdadeira obediência vem de onde? Do coração. E desta procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele, por tal forma, se identificará com nossos pensamentos e ideais, dirigirá o nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Se consentirmos, sujeitai-vos, pois, a Deus. A Bíblia também diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos, agora o quê? Servos da justiça. Irmãos, é uma promessa tão grande. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para trazer o quê? A obediência do quê? Da fé. Então, para que serve o verdadeiro evangelho? Para trazer a obediência da fé. Você consegue entender que existe uma diferença entre obediência da fé e obediência da lei? Porque a obediência da lei é mais ou menos assim, é melhor você obedecer, senão... E a obediência da fé é aquilo que vem de dentro, faz a diferença, irmãos. Às vezes a gente ensina nossos filhos a obediência da lei. Às vezes a gente esquece de ensinar a obediência da fé. Aí você pode pensar assim: Carol, não tem mais jeito então, porque eu já ensinei meus filhos já são grandes, não aprenderam. E aí eu gosto de dividir, no livro da Margaret Davis tem uma sessão inteira sobre família, mas eu gosto de dividir esse texto. Se pais quiserem ver um estado de coisas diferentes na família, consagrem-se eles inteiramente a Deus, e o Senhor lhes mostrará meios e maneiras pelas quais se possa operar uma transformação em sua casa. Que bênção de promessa! Deus vai mostrar como salvar a sua casa. Outra citação sobre o lar: prepare-se para a vinda do Senhor. Este é o dia da preparação. Coloque o seu coração em ordem e trabalhe seriamente por seus filhos. Primeiro, coloque o seu coração em ordem e trabalhe. Uma rendição sem reservas a Deus varrerá as barreiras que há muito desafiam as aproximações da graça celestial. E mais esse pode passar, irmão. Quando você tomar a cruz e seguir a Cristo, quando colocar sua vida em conformidade com a vontade de Deus, o que está dizendo? Seus filhos serão convertidos. Ai, que bênção! Eu não canso de ler essas promessas. E a gente precisa ler, irmãos, várias vezes, porque a gente tem a tendência de esquecer. As pessoas às vezes dizem assim: Carol, não tem jeito, porque eu já formei hábitos ruins, hábitos maus. E os hábitos são o nosso caráter. Então, nós já formamos hábitos contra a vontade de Deus. Pergunta: os hábitos são o nosso caráter? Sim ou não? Os hábitos são o nosso caráter? Sabe por que é importante a gente saber disso? Não são o nosso caráter. Veja, pode passar o texto. É pela repetição de atos que se formam os hábitos. E o caráter é confirmado. Os seus hábitos confirmam o seu caráter, mas não são o seu caráter. Sabe por que isso é importante? Porque mostra que você pode ter um caráter correto com Deus hoje, porque caráter é pensamentos e sentimentos. Agora, para ser mais exato, você pode ter o caráter correto com Deus. Antes que você possa desenvolver novos hábitos, você já pode ter o caráter correto com Deus. Você consegue entender? Porque você pode estar certo com Deus, ter pensamentos e sentimentos corretos agora. E mais, você pode manter esses pensamentos corretos e sentimentos corretos conforme você vai vivendo a sua vida. E aí sabe o que acontece? Você forma novos hábitos. Os seus antigos hábitos não são alterados na conversão. Prestem atenção. Mas desde a conversão você não precisa mais seguir os seus hábitos errados. Por quê? Porque agora você tem
poder para ir contra os velhos hábitos e formar novos. É assim que funciona. Por isso que hoje você pode estar certo com Deus. Desde que seu coração esteja submisso e entregue ao Senhor e você permita que Ele trabalhe em seu espírito. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Ninguém precisa desanimar e desistir. Mas eu tenho hábitos muito ruins. Submeta-se a Deus, Ele formará novos. E você não vai precisar. Deus tem um poder muito maior que o seu hábito. Tudo bem, Carol, mas e se a gente cair em tentação? Como que fica a nossa situação? O que Deus fez quando Adão caiu? Ele deu outra chance. Isso não é maravilhoso? Porque Ele não disse para Adão, se afaste de mim. Ele disse assim, eu morri por você, eu te darei outra chance. Esse é um dos papéis de Jesus, interceder por nós para nos dar perdão. É verdade. Mas o que a Bíblia diz? Tudo isso que nós estamos estudando aqui é para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E tem um texto do Espírito de Profecia que eu não pus aqui, mas eu acho ele tão lindo, porque diz assim, quão cuidadoso é o Senhor Jesus de não dar ocasião a que uma pessoa se desespere. Como cerca Ele a alma contra os ferozes ataques de Satanás. Se, por muitas tentações, somos surpreendidos ou enganados, caindo em pecado, Ele não se afasta de nós, nos deixando lá perecer. Não, não. Nosso Salvador não é assim. Isso não é maravilhoso? Porque às vezes as pessoas dizem que o Evangelho é como andar numa corda bamba. Se você cair, você não está mais em Cristo e está tudo acabado para você. É verdade que se a gente cai, a gente parou de permanecer em Cristo. Mas o que Cristo está fazendo? Lembra que Ele disse para Pedro, eu roguei por você? O que é rogar? Orar. Jesus está orando por nós. E quando Pedro estava andando sobre as águas e foi afundando, ele disse assim, volte para mim e pegue a minha mão. Mas você precisa tomar a mão de Jesus. Eu e você precisamos. Ele não nos força a fazer isso. Cada dia que você permanece em pecado, você está nas fileiras de Satanás. E se você adoecer e morrer sem arrependimento, estará perdido. Quando nós nos afastamos de Jesus, Jesus ele está dentro do santuário. E quando nós nos afastamos de Jesus, nós precisamos ser trazidos de volta. Quando nós estamos em pecado, nós voltamos lá para o altar do sacrifício. E nós precisamos ser trazidos de volta. Nós precisamos ser restaurados de novo a Ele. E quando nós entendermos isso, vai ser uma grande bênção, porque a gente nunca mais vai desculpar o pecado. A gente não vai achar desculpas nenhuma mais. Mas enquanto a gente acreditar que a gente continua coberto pela justiça de Deus, enquanto nós estamos em pecado, nós nunca obteremos vitória. E por fim, estaremos perdidos, como nós lemos. E essa, irmãos, é a condição de muitos. Isso é o mais triste, porque muitos não querem nem ouvir esse evangelho. Estão tão acostumados com um evangelho que exalta o perdão e para por aí, que às vezes não querem, criaram tanto preconceito que não querem nem ouvir. Irmãos, tão grande salvação e para alguns não terá valor algum. Tão triste. Sua única segurança é vir a Cristo e cessar de pecar nesse exato momento. Irmãos, qual que é a única segurança primeiro? Vir a Cristo. Se o nosso foco estiver em cessar de pecar nesse exato momento sem ir a Cristo, tem como? Por isso que eu disse que a nossa luta não é tanto contra o pecado, mas em permanecer em Cristo, porque sem Cristo não tem vitória contra o eu. E não tem vitória contra o pecado. Não é assim? A nossa luta é em permanecer em Cristo. Sua única segurança é vir a Cristo e cessar de pecar nesse exato momento. A doce voz da misericórdia está soando em seus ouvidos hoje, aqui neste lugar. Mas quem pode dizer se soará amanhã?
Até quando vai soar a voz de misericórdia? Ninguém pode dizer. Por isso que Deus diz, hoje é o dia da salvação. Nesse momento, você pode estar certo com Deus. Como o Evangelho é maravilhoso. E agora, a última coisa, o último assunto de hoje que eu queria falar é, você vai crer? Nós vamos crer. Porque o povo de Israel não entrou na Canaã prometida por incredulidade. Esse mesmo pecado da incredulidade nos deixará fora dos portões celestiais. Muitos não conseguem ver que o evangelho verdadeiro é a restauração da imagem, da nossa imagem, à imagem e semelhança de Cristo. Muitos não conseguem entender que é o evangelho que Jesus promete é andar como ele andou. E muitos não conseguem crer nisso. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, se você crê que você pode ser como Jesus, logo, você é Deus, então você não precisa mais dele. Quando Jesus nos convida para andar como ele andou, ele está falando em caráter, em bondade, em mansidão. Ele não convidou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Ninguém que quer isso quer se tornar como Deus. Ninguém quer se tornar Deus. Não é verdade? A irmã White viu uma vez um grupo de pessoas que uivavam e ululavam, quer dizer a mesma coisa. E ela ficou assustada e ela perguntou, quem são esses? Sabe quem eram? Os adventistas do sétimo dia que não estavam entre os salvos. Irmãos, já é hora de nós vestirmos as vestes nupciais. Ninguém entra no reino de Deus sem o caráter de Cristo. Ninguém. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Deus não cobre o mal com as suas vestes de justiça. Jamais. Deus não pode permanecer no coração e conceder-lhe a justiça dele enquanto você está em pecado. Enquanto você está pecando. Não, ele vai precisar trazer você de volta ao arrependimento e purificação. Ele tira o pecado de você e depois ele cobre com a sua justiça. Pode passar, irmão. Jesus está em pé, no Santo dos Santos, para comparecer agora na presença de Deus por nós. Ali ele não cessa de apresentar seu povo, momento após momento perfeito nele. Que lindo esse texto. Vamos continuar lendo o texto. No entanto, por sermos assim representados perante o Pai, não devemos imaginar que podemos abusar de sua misericórdia, tornando-nos descuidados, indiferentes e condescendentes. Cristo não é o ministro do pecado. Somos perfeitos nele, aceitos no amado, unicamente o que, irmãos, que nós estamos estudando? Se permanecermos nele pela fé. Somente enquanto permanecemos nele e deixarmos que ele controle o nosso espírito. E isso não deveria desencorajar ninguém. Porque ele prometeu, ele cumpre. Mas o homem tem uma parte, Deus tem a parte, a gente coopera com Deus. E eu estou tão contente de saber disso tudo, irmãos, porque de saber que ele não me cobre em pecado. Sabe por quê? Porque agora eu sei que se eu pecar, eu estou longe de Cristo. E quando eu sei disso, o que eu faço? Quando eu caio em tentação, eu corro de volta para Jesus. Enquanto antes eu ficava desculpando os meus pecados. E aí eu estava onde? Longe de Jesus. É maravilhoso a gente saber que quando a gente cai em tentação, a gente está longe dele, para a gente poder voltar correndo. Irmãos, é uma condição miserável viver com o espírito enganado, achando que está tudo bem e não está. Eu não quero isso. É uma desgraça. Eu raramente choro, mas agora meus olhos estão marejados de lágrimas que caem sobre o papel em que escrevo. Por quê? Porque pode ser que dentro em breve, tudo que foi profetizado entre nós atinja o final.
e a voz que agitou o povo não mais perturbe seus cochilos carnais. O que significa isso? Para algumas pessoas, uma mensagem assim, como a que vocês estão ouvindo, é como um perturbador de Israel. Porque mostra a nossa condição. E aí o texto está dizendo assim, que essa voz talvez não perturbe mais. Porque chega um momento que Deus diz assim, deixai-os. São mula selvagem, não querem ouvir, dura cerviz, coração endurecido, deixai-os. E hoje, muitas vezes existe um clamor dizendo assim, não, paz, paz. Não é assim, Deus ainda vê você como justo, sabe, Ele perdoa, Ele é amor. Porque você peca, porque você é pecador. Ele vai completar, tudo vai estar bem. Paz, paz, enquanto não há paz. E a pessoa que está pecando, irmãos, não há paz na alma dela. Porque o Espírito Santo não dá paz. Enquanto houver pecados conhecidos, nós falamos sempre, Deus lida com pecados conhecidos. E cuidado com os pecados da ignorância voluntária. Eu não vou nem estudar esse livro, não quero nem ler. Não quero nem conhecer, porque eu não vou ser cobrada. E isso é ignorância voluntária, você será cobrado. Mas enquanto há pecados conhecidos na sua vida, o Espírito Santo não vai dar paz. Agora eu queria falar de um outro grupo de pessoas, que a pessoa já resistiu tanto, já ouviu tanto a verdade, a pessoa já resistiu tanto, que às vezes ela não sente nenhum pesar. Não tem luta alguma mais. É como se o inimigo tivesse prevalecido. E aí que diz no texto que a gente leu, nos seus cochilos carnais, a pessoa está embalada num sono infernal. Não extingais o espírito. Por isso que às vezes Deus manda mensagens de repreensão, por amor às pessoas que estão dormindo. É por amor. O evangelho que tem sido ensinado hoje, às vezes, o tempo todo, exalta-se então o perdão e não ensina a sair em novidade de vida. Todo o evangelho que não ensina a sair em novidade de vida não é o evangelho de Jesus. Se é um evangelho que ensina você a se ajoelhar, pedir perdão, e se você errar não tem problema, é só pedir perdão de novo, isso é brincar com Deus. É verdade, irmãos, o perdão está estendido a nós. Mas nós cremos em perdão, poder e paz. Irmãos, o evangelho adventista é esse. É andar como Jesus andou. Esse é o evangelho adventista. Uma vez disseram assim, a Margaret, né? O coro, em geral, é assim, Jesus te salva. E não explica muito bem, Jesus salva mesmo. E então eles disseram assim para Margaret Davis, senhora Davis, por que a senhora está dificultando a salvação? Para com isso, você já foi crucificada 2000 anos atrás, você foi crucificada com Cristo. E ela diz assim, não. Eu fui crucificada com Cristo enquanto eu brigo com o meu esposo, isso é ser crucificado com Cristo? Enquanto eu penso mal, enquanto eu maledicência, enquanto eu falo mal dos outros, isso é ser crucificado com Cristo? Eu e você não somos mais ignorantes a esse respeito. Como que eu posso dizer que eu fui crucificada com Cristo se eu não apresento o fruto do Espírito? Eu prefiro saber a verdade, irmãos, enquanto há tempo. Porque enquanto há chance de buscar a verdadeira justiça e santidade, então eu prefiro saber a verdade. Quantas pessoas verão o Senhor sem a santificação? Ninguém. Pode passar. A palavra de Deus declara que devemos ser considerados irrepreensíveis, sem mancha, ruga ou coisa parecida. Quem diz isso? O que o texto diz? Quem diz isso? A palavra de Deus diz isso. Então, todo aquele que se sente incomodado demais com uma mensagem dessa pode ir reclamar diretamente com quem escreveu a palavra de Deus. Eu não sou ninguém, irmãos, eu estou emprestando só a minha voz. É a palavra de Deus. Muita gente se sente muito incomodado com essa mensagem. Então, pode ir falar direto com o Senhor.
porque o Senhor reprova e corrige o povo que professa guardar sua lei. Aponta-lhes os pecados e manifesta-lhes a iniquidade. Para quê? Porque deles deseja separar todo o pecado e impiedade, a fim de que se aperfeiçoem a santidade em seu temor e estejam preparados para morrer no Senhor ou serem trasladados para o céu. Deus é muito cuidadoso na maneira como Ele lida com seu povo. Ele é muito amoroso, Ele é muito gentil, mas Ele não pode nos salvar em pecado. Ele não pode. Se não experimentarmos hoje e a cada momento essa aproximação tão íntima de Deus, irmãos, mas é uma aproximação tão íntima que, em verdade, todo e qualquer pecado conhecido seja abandonado de uma vez, então nós não poderemos subir. É vitória sobre o poder do mal. Tudo que possa ficar entre você faça uma análise da sua vida agora. Tudo que possa separar você, distrair você de Jesus, que tem no seu lar e na sua casa, tira, abandona. Esse mundo está com os dias contados. Não tem que querer nada com essa vida, com esse mundo, com as músicas, com a alimentação, com as roupas, com nada, os livros que você lê, nada. Tire da sua casa. Tudo que possa distrair, tudo que você passe tempo, gastando tempo em coisas que não te levem para mais perto de Jesus, mesmo que sejam sãs. Nós estamos em tempo de buscar a Deus constantemente. Tire as distrações do seu lar. Você sabe que Cristo, Ele pode salvar a gente completamente, totalmente. Deus nos ajude, irmãos, a viver em Cristo e Cristo viver em nós. Você sabe que muitos fazem de Jesus o ministro do pecado quando eles creem que a gente precisa de Jesus só para o perdão. Quando a porta da graça se fecha, não tem mais perdão. E aí as pessoas dizem assim, então você não precisa mais de Jesus? Então quer dizer que você está dizendo que você não precisa mais de Jesus. Você está dizendo que quando a porta da graça se fecha, você não há mais perdão. Então você não precisa mais de Jesus? Irmãos, a gente precisa de Jesus só para o perdão? E para o poder? Quando a porta da graça se fecha, cadê Jesus? Ele sumiu do cenário? Sabe aonde que está Jesus? Dentro de você, vivendo, habitando em você. Esse é o selo de Deus. Jesus em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele poderá selar todo aquele que tiver Cristo vivendo no coração, de forma que nada mais tire Cristo de você. Inamovível Cristo da sua vida. Nada mais mova. É isso que Deus quer restaurar. Essa ligação, essa conexão que a gente vê na videira. Nada mais o separa de Jesus. Esse é o poder do Evangelho, que nós às vezes temos negado e esquecido. É por isso que o nome do canal que a gente fez se chama Lembra-te. Nós temos nos esquecido de muitas coisas. Mesmo, irmãos, quando te tratam mal, mesmo quando gritam com você, quando te atravessam, quando te provocam, quando cometem injustiças, as pessoas verão Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, no templo do nosso coração. E você não é mais inconstante, inamovível, lembra? Nada mais tira você de Jesus. Essa é a única esperança, ter o Espírito de Cristo, que é manso e humilde de coração. E é uma luta terrivelmente árdua. É o último texto. Renunciar à própria vontade e os próprios caminhos. Aprendida, porém, essa lição, irmãos, olha o que você vai encontrar. Descanso e paz. O Evangelho veio trazer paz para nós, mas uma paz que excede todo o entendimento. Não como o mundo dá. É a paz que vem de Deus. Ele vivendo em nosso coração constantemente. Irmãos, em pouco tempo, Ele virá e não tardará. Que o Senhor ajude a cada um de nós, para que esse grande milagre possa se cumprir em nossas vidas. E eu oro e clamo ao Senhor para que nós creiamos nesse Evangelho, nessa magnífica promessa. Irmãos, Ele pode, Ele é capaz. Crês tu nisto? Então seja feita conforme a tua fé.
Por isso que a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Que Deus nos ajude, irmãos. Gostaria de convidá-los para se ajoelhar, para nós orarmos a Deus. Querido Deus, nós cremos, Pai, mas ajuda na nossa falta de fé. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo possa habitar em nosso coração e que a partir de hoje, Pai, jamais nos esqueçamos desta mensagem e do Teu poder que está disponível a nós. Restaura nossos lares, Pai. Restaura as nossas famílias. Salva, Pai, os nossos filhos. Esteja com a Tua igreja, com os líderes desta igreja. Por favor, Senhor, que todos possamos ver. Tira o preconceito, tira as escamas dos nossos olhos. Que todos possam ver a Tua salvação, Senhor. Hoje é o dia da salvação, Pai. Por favor, Senhor, clamamos em nome de Jesus. Nós invocamos agora, Pai, o sangue de Jesus que tem poder. Nos ajude a enxergar. E que essas pessoas que estão aqui, estão ouvindo e vão ainda ouvir, que jamais se esqueçam, que jamais sejam enganadas e jamais se esqueçam do poder de Jesus. Pai, Jesus quer habitar em nós e nós queremos dizer hoje, Pai, sim, Senhor. Nós queremos concordar com a Tua vontade. Habita em nós. É em nome de Cristo Jesus que imploramos e agradecemos porque é Tua vontade e há de se cumprir em nós. Amém. Amém. Antes de cantarmos o nosso hino de despedida, eu acabei de adquirir esse material, que é o primeiro trabalho de tradução e de publicação do Ministério Lembra-te, que é o ministério, o canal que a Carol e o Humberto possuem. Depois vocês entram lá no YouTube e se inscrevam no canal, Lembra-te. Que farei para herdar a vida eterna? Este livro foi o livro que inspirou a Carol para fazer essa série que ela trouxe para nós. Conta um pouco do testemunho da Margaret Davis e dessa sua caminhada ao descobrir esse poder em Cristo Jesus. Nós temos este livro para que possa ser adquirido por vocês, ali à porta. Há um outro material também, será o segundo livro publicado pelo Ministério Lembra-te, que é Anunciando o Alto Clamor. Vocês podem depois, ao entrar no canal, ter o contato deles e pedir, e eles enviam para vocês também. Que Deus os abençoe. Nós iremos cantar agora o hino 602. Eu convido a vocês que fiquem em pé. Graça, Amor e Comunhão, hino 602. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre.
ótima semana a vocês. O nosso próximo culto é quarta-feira, às 19h15.